Ele falou assim, quando eu falo em escravidão, eu pego em armas. Ele falou assim, quando eu vejo uma injustiça cristalizada, eu pego em armas. E aí, por isso, se você for pensar nos estudiosos, tanto da direitos civis quanto dos estudiosos pacifistas, eles sempre têm, igual o Hamilton fala, por isso o Hamilton me confunde muito, ele fala, todos eles têm essa carta na manga. Ele falou, eu sou pacifista, mas eu coloquei meus 5 filhos para lutar. Você te pegou armas, ele pegou na arma, entendeu? Ele sempre tem essa carta na manga. Entendeu? Mas quem pegou na arma, já pegou, é passado. Nós podemos escolher qual instrumento nós temos na mão. Às vezes é a própria mão em estender a mão para o próximo e não usar a arma. Não, o que Daniel, você tem que entender é o seguinte, nós estamos numa construção única na história da humanidade. Nunca uma passagem histórica civilizatória levantou questões tão instigantes como hoje. Nenhuma. Né? Por quê? Porque justamente nós estamos no desafio de que pela primeira vez na história da humanidade nós podemos nos autodestruir. É a primeira vez. Quer dizer, nós temos capacidade bélica e atômica para destruir 5 vezes as formas de vida do planeta. Não necessariamente o planeta, mas as formas de vida do planeta. Quer dizer, isso significa que o paradigma que está se construindo aí é um paradigma contundente, onde o grande paradigma para mim é a cultura de paz, não é a ecologia, não é a sustentabilidade. Você imagine um mundo sendo redesenhado em função da cultura de paz. Primeiro que o paradigma, a ideia antropocêntrica, ela vai para a terra. Quando o Gandhi, por exemplo, fala assim, tudo que vive é o meu próximo, ele revoluciona a nossa vida real e imaginária e diz o seguinte, os direitos humanos têm que pensar nas florestas, nas pedras, na comunidade da vida. Né? E a cultura de paz, ela lança esses olhares sobre a comunidade da vida. Então, nesse sentido, quer dizer, a própria visão antropocêntrica, onde nós estamos só resolvendo os nossos problemas aqui, mas não dentro do contexto de convivência mesmo com todas essas comunidades, os animais, com as plantas, com os vegetais, etc. Quer dizer, ela lança uma discussão de que você tem que criar novas formas de relação com você, com o outro, com toda essa comunidade, etc, etc. Então, nós não estamos falando apenas de um método. Embora, por exemplo, a não violência seja um método de resolução de conflitos, a cultura de paz ela é muito mais ampla do que isso, e ela não é apenas a não guerra, ela não é apenas um método, ela é um paradigma, né, para que a humanidade se reconstrua. Essa é que é a verdade. Nós estamos face a uma ideia de uma reconstrução da humanidade desse conjunto de relações. Eu estava relendo agora a República do Platão, né? Quer dizer, a República ideal do Platão, além de banir, por exemplo, imaginários, poetas, etc., ele falava que os gregos tinham que ser pessoas perfeitas, de corpo, etc. Quer dizer, todas aquelas pessoas, né, incapazes, né, de uma vida em comunidade, etc., eles não estavam contemplados, vamos chamar assim, dentro da democracia grega. A Revolução Francesa, que levantou a ideia do liberté, égalité, fraternité, etc., ela se construiu como um banho de sangue o mais violento possível, talvez, que você possa ter imaginado na contemporaneidade. Né? Então, quer dizer, a ideia é que todas essas formas que aconteceram na Segunda Guerra Mundial, Holocausto, etc., foram formas de resolução de conflitos apoiada na arma, no olho por olho, etc. Agora, como construir essas outras relações de paradigmas nas instituições, entre as pessoas, na grande democracia, etc., a partir dessa cultura de paz? Amigo, você também não está, né, essa questão da cultura de paz, você também você abre um precedente entre as 3 maiores forças do ser vivo, que é a ação, a reação e a inércia, porque essas 3 forças, a maioria do mundo está na inércia. Mas a cultura de paz não é a ausência de reação, isso que você tem que você tem que considerar. A cultura de paz, quando você fala de cultura de não violência ativa, quer dizer, você romper com essa ideia do paradigma do baixar a cabeça, do dizer você é que manda, você etc. Pelo contrário, a cultura de paz torna as pessoas altivas, lutadoras e que veem o mundo, vamos dizer assim, de uma outra forma diferenciada, sem se submeter, seja ao colonizador, seja ao chefe, seja etc., mas que
fortalece as iniciativas da criatividade das pessoas. Eu vejo a coisa por aí. Né? Na verdade, E você tem o oprimido. Aí o opressor tem uma condição favorável e histórica favorável, da qual ele se beneficia de toda a produção humana e se alimenta o seu espírito. E aí o oprimido requer isso para se alimentar o seu espírito. O opressor diz, não, você não tem condições materiais de conseguir conquistar essa condição. Quando eu vou rezar por 500 anos, aí eu vou através da minha criação humana, criar outros para alimentar o meu espírito e até chegar numa situação e resolver esse impasse que está feito. É uma coisa que a cultura de paz ela também vai ter que se deparar perante essa ação. São crentes. Se eu acreditar que é só a cultura de paz, e a cultura de paz do jeito que eu defino, eu estou perdendo a chance de conhecer como que ela vai ser, conhecendo quem está próximo de mim. Então, aprender a conhecer é uma parte, para depois a gente aprender a fazer. A cultura da paz é que faz, mas se a gente não reconhecer, que é uma segunda etapa do conhecer, que é aprender a conhecer, a gente pensa que existe uma única forma, uma única verdade, e que aquilo é definitivo. Então, a gente observar que do aprender a conhecer, a gente aprende a fazer, para poder aprender a ser e conviver com o outro. Então, é uma etapa de abrir mão, né, de que o desfecho tem que ser da nossa forma. Do que a gente está querendo fazer, na verdade, que é através da cultura de paz, que vai envolver todas as nossas ações, a gente tenta fazer ações bem concretas. Você falou agora uma coisa que me fez pensar que, pela Constituição do país, você precisa de um exército. Pronto. Primeira coisa. Ou segunda. Eu acho que a Costa Rica não tem exército. Oi? A Costa Rica não tem exército. Né? Mas é o único país que não tem. E é um país, né? Beleza. O investimento militar na educação. Isso. Isso é um exemplo que a gente poderia seguir. Costa Rica, obviamente, tem muitos outros problemas graves, muito graves também. Mas é por isso que, quando eu comecei a falar, eu apresentei também uma coisa, uma ação que a gente está tentando fazer na Europa, que é os corpos civis de paz. Na verdade, é um exército de paz. Pessoas que vão nos lugares de conflito, treinadas com essa cultura de paz e que vão lá para defender a paz. Vai? Precisa ser armas, sim. Como se faz isso? Quando você está treinado, um exército precisa ser treinado com as armas. Mas um exército de paz precisa ser treinado também com armas diferentes. Mas precisa ser bem treinado também para poder combater as situações de guerra, né? E por isso que é muito, muito interessante falar de serviços civis de paz. A gente está atrás de fazer um serviço civil catalão de paz para começar com alguma coisa. Mas tem na Europa muitas iniciativas, a gente trabalha muito com Non-Violence Peace Force, que é uma rede internacional também de ativistas pró-paz, trabalhando no mundo todo, e eles estão apoiando também essa iniciativa dos corpos civis de paz. E falei só isso porque a ONG, a nova, nasceu, na verdade, mais ou menos com essa ideia antimilitarista, né? Uma das primeiras pessoas que depois apoiou o Martí, né, foi o PPB-UNFA, foi o primeiro objetor de consciência da Espanha. Ele decidiu não fazer o serviço militar quando era obrigatório, em plena ditadura também, imagina um processo bem difícil. E a renúncia dele, nossa, foi, eu não quero fazer o serviço militar, pronto, porque a minha luta é a não violência. Ele estava inspirado em Lanza del Vasto, da Itália, não sei se você conhece, amigo, seguro que sim, um ativista não violento, também seguidor de Gandhi. E daí nasceu dessa ideia antimilitarista, porque achamos que uma das coisas que tem que combater é justamente isso. Mas é bem complicado.